Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa manhã. Quero honrar, Deus, a tua presença no nosso meio. Te agradecer porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem liberado uma graça sobre nós, Pai. Uma graça sobrenatural do teu Espírito para que, de alguma maneira, a gente compreenda com profundidade tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Deus, no nome de Jesus, a minha oração é para que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que a gente compreenda com profundidade tudo isso, Pai. Tudo isso que nós estamos aprendendo com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Nós estamos, então, falando sobre o atributo das Escrituras, né? E, inclusive, eu já vou compartilhar aqui a tela para a gente poder, peraí, já iniciar. Então, nós estamos falando sobre os atributos das Escrituras e nós estamos falando sobre a inspiração bíblica, né? Essa é a terceira e última aula sobre a inspiração bíblica. E, peraí, terceira e última aula sobre a inspiração bíblica. Na aula passada, o Jun ele deu uma aula sobre a necessidade, né, das escrituras. E hoje nós vamos voltar sobre a inspiração bíblica e daí nós vamos continuar nessa sequência aqui para tentar de alguma maneira entender esses atributos das escrituras, tá bom? Então, eu só quero dar uma retomada em tudo aquilo que nós vimos para que os irmãos compreendam, tá? Para que não fique nenhuma ponta solta. Então, na primeira aula, nós vimos sobre essa diferença entre revelação e inspiração e iluminação, né? Se os irmãos lembrarem bem, a revelação diz respeito a quem Deus é e a forma como ele se revela a nós, né? A inspiração é como Deus ele transmite essa revelação e a iluminação é como nós compreendemos essa revelação. Então, amados, tudo tem a ver, tudo isso que nós estamos vendo com relação à Escritura, tudo isso tem a ver com quem Deus é, tá bom? E de como Deus ele deseja se revelar ao homem, tá? E daí nós fomos trabalhando a respeito disso, né? Revelação, inspiração, vimos algumas definições, né, sobre o termo inspiração. Falamos especificamente sobre esse texto, né? Esse texto talvez seja o mais importante sobre esse tema. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para a correção, instrução e justiça, enfim, para que o homem seja perfeito, né? Então, esse talvez seja o texto mais importante. 2 Pedro 1,19, continuamos vendo sobre inspiração. Daí nós vimos, se eu não me engano, na segunda aula, sobre o processo bíblico, né? O processo de até chegar nessa escritura com autoridade. Então, a causalidade divina, a agência profética e a autoridade das escrituras. Então, a causalidade divina a causa é Deus. Quem mais deseja isso é Deus. Deus ele usa profetas e apóstolos, né, para poder registrar isso, que são homens inspirados, para produzir um documento, digamos assim, com autoridade, né? Então, quando você junta o desejo de Deus com o profeta, aquele homem, né, a gente já vai passar ali para relembrar as qualidades desse homem cheio de Deus. Quando a gente junta essas duas coisas, nós temos um produto que é uma escritura com autoridade, né? Uma escritura autoritativa, cheio de autoridade, cheio de revelação de Deus, né? Então, a causalidade divina, ó, Deus, ele é o iniciador da inspiração, é ele que inicia, começa com ele.
Depois nós temos a questão dos profetas, né? Aqui, ó, a qualidade desses homens. Então, homem de Deus, servo do Senhor, mensageiro, vidente, homem do Espírito, um atalaia, né? E mais conhecido como profeta, né? Ele recebe essa mensagem e produz, né? Então, a causa da inspiração é Deus, o meio são os homens de Deus e o resultado final é a palavra de Deus na língua dos homens, né? Eu acredito que isso ficou bem claro nas nossas aulas, né? Então, a Bíblia é a autoridade de Deus. Daí depois nós vimos também o que não é a inspiração, né? E vimos algumas teorias, né? Se os irmãos lembrarem, né? Teoria da intuição, da iluminação, né? Então, todas essas questões aqui do que não é a inspiração bíblica. Vamos continuar. Teoria da acomodação, né? Que Deus ele não se acomoda, né? A sua mensagem não é acomodada à cultura. Ele não revela uma mensagem com base na cultura da época. Não, ele tem uma mensagem específica para a humanidade e está nas escrituras. E a gente vê bastante coisas. E hoje, irmãos, nós vamos ver o que é a inspiração bíblica, tá? Não sei o tempo da aula, pode ser que seja menos tempo, pode ser que mantenha, mas dito todas essas coisas, antes da gente entrar nisso, eu queria deixar claro uma coisa. Talvez essa matéria da bibliologia, ela seja a matéria que seja mais teórica, digamos assim, tá? Porque quando nós começamos com a escola bíblica, nós vimos primeiro a respeito da doutrina da salvação, né? Que é algo totalmente prático e vivenciado por todos nós, né? Se os irmãos lembrarem lá no início de 2021, se eu não me engano, nós vimos muita coisa, 6 meses nós estudamos, né? Um semestre estudando sobre a doutrina da salvação. Depois nós vimos doutrina da igreja, né? Eclesiologia e, essa doutrina da igreja talvez seja ainda mais prática, porque revela muito da nossa vida diária, né? Como nós nos comportamos como igreja de Cristo e, enfim, igreja do Senhor e tudo mais. Se alguém que está aqui não teve a oportunidade de participar dessas aulas, eu encorajo vocês a acessarem lá o YouTube, lá na aba de playlists, lá tem todas as aulas dessas duas doutrinas e seria muito importante porque nos impactou demais. Nós vimos com profundidade essas coisas. Então, nós chegamos aqui na questão da bibliologia, né, da doutrina da palavra de Deus, e talvez essa seja uma matéria mais teórica, mas, amados, ela é de suma importância para o nosso entendimento a respeito das escrituras. Por que eu digo isso? Porque se nós temos um entendimento errado a respeito da Bíblia, toda a nossa vida cristã, ela vai ser nós vamos vivê-la de forma errada. Porque se a Bíblia ela não for algo divino para nós, então, amados, nós vamos viver uma vida sem regras divinas. Por quê? Porque o nosso modo de vida, ele precisa ser, de alguma maneira, moldado por Deus. E como ele é moldado por Deus, se não pela Bíblia? Então, é muito importante essas aulas, tá? Então, às vezes, são aulas talvez maçantes, assim, aulas de difícil entendimento, de difícil assimilação, mas, amados, se nós entendermos todas essas coisas, a profundidade disso, a nossa vida cristã ela vai fazer sentido, as escrituras vão fazer sentido, e tudo aquilo que estiver na Bíblia vai fazer sentido para a nossa vida diária. Tá bom? Queria deixar isso registrado, porque é importante. Então, o que a inspiração bíblica é? Vamos lá. Vamos entender isso. Então, a inspiração, ela é verbal e ela é plenária, tá? Guarda esse conceito e a gente vai trabalhar ele ao longo desses próximos slides.
Então, a inspiração, relembrando, né? Relembrando todos aqueles conceitos lá sobre inspiração. O Yuki, ele já colocou ali no bate-papo o link lá eu acredito que seja da playlist dessas doutrinas que eu falei, para você acessar. Então, não deixe, se você não teve oportunidade de participar, não deixe de assistir essas aulas, de entender esses conceitos, que são importantíssimos para nós, tá? Então, voltando, a inspiração bíblica, lembrando, tá? Ela é verbal e plenária, então, lembrando do conceito de inspiração, que é 2 Timóteo 3,16, que é aquele conceito de Deus soprar a sua revelação num homem, esse homem ser cheio e ele transmitir essa mensagem, tá? Então, quando a gente fala locus da inspiração, a gente está falando qual é o lugar dessa inspiração, aonde é revelado isso, onde está, né? Então, por exemplo, qual é o locus do Gabriel hoje? É na rua Ubaldo Soares, 272A. É a casa que ele está morando. Esse é o lugar que é o lugar dele. Então, qual é o lugar da inspiração bíblica? Então, várias passagens deixam claro que o locus da revelação e da inspiração está na palavra escrita, as escrituras, e não simplesmente na ideia ou no autor. Então, amados, o que é inspirado, né, a revelação de Deus, melhor dizendo, é a palavra escrita, é a escritura. Não é simplesmente o autor. Óbvio que o autor ele tem um nível de inspiração porque ele recebe algo de Deus. Mas o que tem autoridade para nós é a escritura, tá? Então, observe que nos textos que acabamos de citar, as referências são feitas às escrituras, né? Então, a gente já falou sobre 2 Timóteo 3,16, 1 Pedro 2:9 ao 11, se eu não me engano, 2:19, se eu não me engano. Então, observe que nesses textos, as referências são feitas às escrituras reveladas ou divinamente inspiradas. Então, aqui, ó, 2 Timóteo 3,16. Deixa eu abrir esse texto e eu ler ele completo. Esse de 2 Timóteo a gente já sabe bem. Vou pedir para alguém abre aí para mim 2 Timóteo 3,16 e lê. E depois alguém abre 2 Pedro 3,16 e lê, por favor. Quem se habilita aí? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Legal, benção. Obrigado, Tamires. Então, nós temos aí, ó, o termo escritura, né? Então, o que é inspirado? A Bíblia deixa claro ali. Toda escritura é inspirada. Então, o que quer dizer isso? Que todos esses escritos que nós temos, nós já vimos que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tem o caráter de escritura, tudo isso é revelação. Então, ou seja, a revelação de Deus está na escritura, tá? Agora outra pessoa abre aí em 2 Pedro 3,16. 2 Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Isso, amém. Obrigado, Adriana. Então, ou seja, novamente, Pedro dizendo que aquilo que Paulo estava escrevendo tinha um caráter de escritura e, portanto, tem a revelação de Deus, né? Portanto, carrega esse caráter de revelação de Deus. Então, ou seja, amados, daí nós temos essas outras palavras ali, ó. Palavras, livro, sua palavra, minhas palavras, as palavras, tudo dizendo que
todos esses textos estão dizendo que o lugar da revelação é na Escritura. Então, ou seja, nós, com isso, nós cancelamos aquele pensamento que diz que a inspiração está no leitor. Então, muitas pessoas acreditam que a inspiração de Deus está na experiência de quem lê a Escritura. Não, amados, a revelação de Deus está na Escritura, naquilo que foi escrito, naquilo que ficou registrado. Ali está a revelação de Deus. Não simplesmente, óbvio que nós temos impacto nisso, mas o que tem revelação é a Escritura. Amém? Deu para entender isso, né? Assim, não se tratava simplesmente de uma mensagem de Deus sobre a qual os homens tinham liberdade para transmitir nas suas próprias palavras, mas cada uma das palavras era escolhida por Deus. Então, por isso que é verbal e plenário, porque toda escritura é inspirada. Então, toda escritura plenária de toda, verbal de palavras. Então, todas essas palavras são inspiradas. Êxodo 24:4 registra aqui: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e Deuteronômio acrescenta: eis que Deus, né, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. Ele fala tudo que eu lhe ordenar. Então, ou seja, por a Escritura carregar essa questão da revelação de Deus, o profeta ele não deveria falar aquilo que ele desejasse. E, novamente, nós cancelamos aquele pensamento que diz que Deus ele joga uma ideia para o autor bíblico, e o autor bíblico ele escreve na sua liberdade. Não, amados. Deus ele usa. Lembra que nós falamos sobre a responsabilidade humana e a soberania de Deus? Nisso encaixa muito bem. Por quê? Porque Deus ele deseja que algo é escrito, ele usa a linguagem e a visão de mundo do profeta, mas tudo aquilo que está escrito, amados, tudo, exatamente tudo, é desejo do Senhor. Tá bom? Vamos lá, próximo texto. Agora vamos ver esses outros textos que falam também a respeito disso, né? Vamos ver 2 ou 3 aqui. 1 Coríntios 2:13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Então, olha que interessante esse texto, dizendo que o Espírito Santo ensina, né, tudo aquilo que o apóstolo estava dizendo à igreja de Coríntios, né? Interessante que em 1 Pedro, se eu não me engano, fala que os profetas, né, e os escritores, os autores, eles são movidos pelo Espírito Santo a registrar as palavras na Escritura. Então, eles são impulsionados pelo Espírito, né? João 17:8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, creram que me enviaste. Olha que interessante. Então, Jesus está dizendo, a última oração de Jesus, ele está dizendo que ao Pai, que tudo aquilo que o Pai tinha dado, né, as palavras que o Pai tinha dado a Cristo, ele transmitiu aos apóstolos. E nessa transmissão eles receberam, e por causa dessas palavras eles conheceram que Jesus havia saído do Pai. E olha que interessante, amados, toda a Escritura ela confirma que Cristo é do Pai, entendeu? Que Cristo é de Deus. E toda a Escritura é uma revelação a respeito de Cristo. Vamos ver outro aqui, Êxodo 4:12. Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca e te ensinarei o que has de falar. Tá? E aí a gente tem outros textos, né? Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, pegue uma tábua grande e escreva, né? Amados, Deus, tudo aquilo, novamente, que está na Escritura, Deus desejou que fosse assim, tá? Deus diz nesses textos que ensinaria a cada profeta o que eles deveriam dizer. Não é nenhum ditado e nem uma inspiração conceitual, onde as ideias gerais de determinado assunto são escritas nas próprias palavras de cada autor. Então, amados, é o seguinte, existem algumas porções da Escritura que, obviamente, Deus ele ditou para que o homem escrevesse, né? Então, por exemplo, aqui, ó,
Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, provavelmente aqui, obviamente, quando Moisés estava escrevendo a lei, Deus ditou algo, né? Até no começo de Êxodo, Deus, ele escreve nas tábuas, né? O próprio Deus, as tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Depois Moisés quebra aquilo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que existem algumas passagens que Deus ditou, né? Mas, na sua totalidade, a escritura ela foi de forma verbal e plenária. Então, Deus, ele inspira o homem a escrever tudo aquilo que ele deseja, mas Deus, ele usa, sabe, a personalidade e a visão de cada um. Mas também não é uma inspiração conceitual. O que é? Que Deus, ele joga a ideia, tipo, 1 Coríntios 13 fala sobre amor. Então, Deus não joga a ideia, ó, Paulo, você vai escrever sobre o amor aqui, nessa parte. Aí Paulo vai escrever com suas palavras. Não, não é assim que funciona, tá? Então, o termo inspiração verbal plenária declara que todas, plenária, as palavras verbal das escrituras são inspiradas, não apenas algumas delas. Cada palavra da escritura é inspirada, tá? Então, nisso nós temos essa consciência de que toda escritura é inspirada por Deus. E lembrando, amados, quando nós temos essa consciência de que toda a Bíblia ela carrega isso, esse caráter de inspiração, nós podemos crer que a Bíblia ela tem autoridade sobre a nossa vida. Então, por isso que é muito importante a gente entender esses conceitos, porque à medida que nós vamos vivendo a nossa espiritualidade, a vida de Deus, ou a vida que Deus deseja que vivamos, ela vai estar ou precisa estar baseada na Escritura. Porque se eu não entendo que a Bíblia carrega esse caráter, essa autoridade, amados, a Bíblia vai se tornar um livro qualquer, um livro de história qualquer para nós, tá? Então é muito importante a gente entender esses conceitos, né? Vamos lá, vamos continuar nesse tema aqui profundo. Evidências de que as palavras efetivamente contidas na Bíblia foram dadas por Deus. Então, nós já lemos o texto de 2 Timóteo 3,16. Agora eu vou pedir para alguém ler 1 Coríntios 2,13 para a gente entender esse texto. Alguém abre aí, por favor. 1 Coríntios 2,13. Abre e pode ler, tá? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Legal. Então, palavras ensinadas pelo Espírito. Então, ou seja, uma evidência de que as palavras que estão contidas na Bíblia foram dadas por Deus. Então, as palavras que Paulo estava falando ali para a igreja de Corinto foram ensinadas pelo Espírito. Agora, deixa eu ler aqui, deixa que eu mesmo abro. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ou seja, a inspiração é evidente em razão da repetida frase está escrito, porque, novamente, quando está dizendo está escrito, tem esse caráter de escritura. E quando tem esse caráter de escritura, é algo divino, tá? Jesus afirmou que o que estava escrito em todo o Antigo Testamento falava dele. Então, nós temos esses textos que evidenciam isso. O Novo Testamento equipara com frequência a palavra de Deus às escrituras do Antigo Testamento. Então, nós lemos, inclusive a Adriana leu, 2 Pedro 3,16, que fala isso, né? Que aquilo que Paulo dizia era de difícil interpretação e umas pessoas estavam deturpando não só isso, mas como toda a escritura, né? Então, ou seja, Pedro ele estava comparando aquilo que Paulo estava escrevendo para as igrejas como algo na Bíblia como um todo. E por que que a gente evidencia isso e por que é importante a gente entender biblicamente que o Novo Testamento também é palavra de Deus? Porque, amados, naquele tempo, no tempo da igreja primitiva, talvez assim, ou na época de Jesus, existia uma escritura e o Novo Testamento estava sendo construído, né? Então, o Antigo Testamento era, digamos assim, a Bíblia
que Jesus lia? Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento. Quando se os irmãos irem lá para a aula que o Lincoln deu, ele falou sobre o Antigo Testamento e as divisões do Antigo Testamento. Para o povo hebreu, presta atenção nisso aqui, para o povo hebreu, o Antigo Testamento ele é chamado de Tanakh. Que o Antigo Testamento, chamado Tanakh, ele é dividido em 3. Ele é dividido em Torá, ele é dividido em profetas e ele é dividido em escritos, tá? Então, Torá é o Pentateuco, que tem a lei de Deus, que está ali, Gênesis a Deuteronômio. Os profetas, obviamente o nome já diz, profetas, né? Tanto maiores quanto menores. E os escritos, que é Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Então, todos esses livros que não estão nos profetas. Então, a Bíblia que Jesus lia era essa Tanakh, que é Torá, essa é a divisão. Agora, como que a Septuaginta dividiu, ou como que a igreja dividiu? Ela dividiu em, eu não vou lembrar aqui, mas em Pentateuco, profetas maiores, profetas menores, não vou lembrar, mas enfim, outro tipo de divisão, mas é a mesma Bíblia, tá? Então, ou seja, por que é importante a gente entender isso? Porque na igreja ali primitiva, no começo da igreja, a Bíblia começou a ser escrita ali, tá? Então, quando Pedro fala isso, que aquilo que Paulo estava dizendo tem esse caráter de escritura, amados, isso aí talvez na época tenha sido uma revolução, porque como assim, né? Como assim? Mas por que nós podemos ter certeza que é escritura? Porque se nós formos lembrar lá do processo bíblico, lembrar das características do profeta, os apóstolos, amados, os apóstolos andaram com Cristo. Os apóstolos, eles viram a encarnação da palavra. Então, ou seja, se nós cremos que Jesus ele tem autoridade, que Jesus é a palavra de Deus, então nós cremos que aquilo que os apóstolos escreveram tem autoridade de escritura, tá bom? Então é importante a gente entender isso. Número 6 aqui. Jesus disse que nem mesmo a menor parte de uma palavra ou letra hebraica poderia ser quebrada, em Mateus 5:18. Deixa eu ler esse texto aqui. Mateus 5:18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Então, Jesus ele não vem para abolir lei, tá bom? Se você entendeu isso, você entendeu errado. Jesus não abole a lei. Vimos aqui em Mateus 5:18 isso. Número 7. O Novo Testamento refere-se ao registro escrito dos oráculos de Deus. Hebreus 5:12, né? 8. Às vezes os autores eram aconselhados a não omitir uma só palavra, né? Então isso a gente já viu ao longo disso, né? Então, ou seja, algumas evidências, a gente vai continuar vendo ali no próximo slide, de que as palavras contidas na Bíblia, elas foram dadas por Deus, tá? Então, todas essas aqui são evidências disso. Próximo slide, número 9. As próprias palavras pronunciadas por homens do Antigo Testamento eram consideradas palavras de Deus pelos autores do Novo, né? Então, muitas vezes, número 10, as palavras dos autores das Escrituras são usadas de maneira intercambiável com Deus disse e tal. Então, ou seja, esses dois aqui, eles são meio que juntos. Por quê? Porque constantemente o Novo Testamento ele evidencia ou reafirma aquilo que aconteceu no Novo Testamento. Então, nós vemos lá no discurso de Pedro, se eu não me engano, em Atos, ele falando a respeito de Davi, se eu não me engano. Ou o discurso de Estevão também, falando uma coisa parecida, mas vamos abrir esses textos aqui para a gente poder entender isso. Então, eu quero que alguém abra aí e lê Gênesis 12:3 e outra pessoa Gálatas 3:8. Vamos lá, quem não abriu ainda, abre aí, gente, para a gente participar. E pode ler já, tá? Alguém abre Gênesis 12:3 e lê, e outra pessoa Gálatas 3:8.
Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Bênção. A bênção de Deus a Abraão, né? Isso aí. Agora alguém lê Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Bênção. Então, ou seja, o que a Escritura diz, Deus diz. Então, lá em Gênesis 12:3, está dizendo que Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas disse: ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé aos gentios, então Gálatas está dizendo que a Escritura disse algo que Gênesis disse que Deus disse. Interessante, né? Então, ou seja, nós entendemos que aquilo que a Escritura diz é aquilo que Deus diz, e nós podemos comprovar isso. E que interessante esse texto, né? Prenunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Amados, o evangelho é para todos os povos. O evangelho é para todas as nações. E Abraão, ele já recebeu o evangelho da graça de Deus, né? Nossa, muito interessante esse texto. Agora alguém, fecha esse parênteses, alguém abre aí Êxodo 9:16. E outra pessoa, Romanos 9:17. Posso ler, Gabriel? Pode ler. Mas eu mantive em pé exatamente com este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer o que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Legal. Agora alguém lê Romanos 9:17. Está em inglês? Em português. Romanos 9:17. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Amém. Olha que legal essa versão. Que versão que é essa aí, Tarsila? É nova tradução linguagem de hoje. Legal, olha que interessante. Porque as escrituras sagradas, né? Porque as escrituras sagradas dizem que Deus disse algo. Então, legal, né? E daí, lá em Êxodo, nós vemos Deus dizendo algo, e no Novo Testamento, a Bíblia dizendo que a escritura diz algo. Então, ou seja, o que Deus diz, as escrituras dizem, né? Muito interessante esse comparativo. Agora, o contrário, o que as escrituras dizem, Deus diz. Lê lá alguém abre agora Gênesis 2:24 e outra pessoa Mateus 19, 4 e 5. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Legal, a escritura disse isso. Deixará o homem pai e mãe. Agora, Mateus, deixa que eu vou... Bom, abre alguém aí, Mateus 19, 4 e 5, e lê aí. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então, ou seja, a escritura disse algo, e daí no Novo Testamento, o autor está dizendo ali que Deus disse algo. Muito interessante isso, né? Então, as escrituras dizem e Deus diz. Vamos ver mais uns dois ali, só para... Pode ser esse aqui, ó, Salmo 2:1. Alguém abre aí. Porque as nações pagãs planejam revoltas? Porque os povos fazem planos tão tolos? Lê agora. Isso Isso mesmo, tá certo. Agora alguém lê aí Atos 4, 24 e 25.
Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Que bênção, né, amados? Então, olha que interessante, né? Davi escreve algo ali em Salmo 2:1, e daí o Atos ali diz, ó, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então, a escritura, aquilo que tem caráter de escritura, disse algo, e a Bíblia em Atos 4 fala, ó, Deus disse em Salmo 2 que, porque se enfurecem os gentios e os povos tramam coisas vãs. Gente, isso é muito interessante para mim, né? A Bíblia explica a Bíblia, né? A Bíblia, amados, a Bíblia, ela nunca vai ter, é óbvio, né, que inclusive Deuteronômio 29 diz isso, né, Giovanni? Que existem coisas encobertas, coisas que, tipo, a capacidade humana não vai compreender. Mas, amados, a Bíblia, ela sempre vai ter uma explicação para as coisas. Sempre, tá? Então, é muito interessante, né? Esse texto aqui. Vamos ler mais um? Salmo 2:7. Alguém abre aí, Salmo 2:7. E outra pessoa, Hebreus 1:5. Só para a gente ler mais esse. O rei diz: Anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: Você é meu filho. Hoje me tornei seu pai. Legal. Outra versão. E daí alguém abre aí no Hebreus 1:5 e lê, por favor. Hebreus 1:5. Pois Deus nunca disse. Pode ir. Tá. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe separei por pai e ele me será por filho? Então, ou seja, Salmo novamente dizendo algo, Davi dizendo algo, e tem esse caráter de escritura, e aí no Hebreus, Deus, o autor diz, Deus disse algo, né? Então, ou seja, amados, aqui nós compreendemos que tudo aquilo que está na escritura é porque Deus disse. Tudo aquilo que está na escritura é porque Deus disse, né? Então, então, por que nós cremos que a Bíblia é inspirada? Nós cremos que ela é infalível, nós cremos que ela é irrevogável, nós cremos que ela tem autoridade, ela é autoritativa, nós cremos que ela é plena e inerrante. Então, amados, quando nós cremos nessa doutrina da inspiração, que tudo aquilo que está na Escritura, ela é inspirada por Deus, nós cremos que a palavra de Deus, amados, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela tem autoridade. Ela é infalível, ela é irrevogável, né? Nós cremos nisso. Quando nós cremos que a Bíblia é inspirada, nós cremos em todos esse caráter aqui, né? Essas características da Escritura, né? Continuando nesse conceito ainda. A inspiração da Bíblia não é somente verbal, mas também plena, isto é, ela se estende a todas as palavras, isso a gente já viu, tá? Então, o que inspiração garante? A inspiração dá a garantia de toda a verdade que a Bíblia ensina, implica e sugere. Então, amados, se nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, lembrando, novamente, eu sempre vou voltando nos conceitos. Quando nós falamos que é inspirada por Deus, nós lembramos lá da revelação, Deus inspira o homem produz uma escritura com autoridade. Então, se nós cremos que a Bíblia é inspirada, que Deus ele soprou a sua revelação no homem, né? Então, nós cremos que a inspiração dá essa garantia de toda a verdade que a Bíblia ensina, implica e sugere. Então,
Novamente, entendendo isso, Paulo declarou que toda a Escritura, e não algumas partes dela, é divinamente inspirada. Pedro declarou que nenhuma profecia da Escritura veio da parte de homens, mas todas têm origem em Deus, né? Então, e esses outros textos aqui falando sobre isso, né? De toda a palavra, de toda a doutrina, de tudo que a Bíblia ensina. Então, a inspiração dá garantia de que tudo que a Bíblia ensina, implica e sugere é a verdade e ela serve para nós, né? A inspiração de Deus, portanto, se estende a todas as partes das Sagradas Escrituras, inclusive a tudo aquilo que Deus afirmou acerca de qualquer tema. Ela não se refere somente ao que a Bíblia ensina, mas também àquilo que ela toca. Isto equivale a dizer que ela inclui não somente o que a Bíblia ensina de maneira explícita, mas também o que ela ensina de maneira implícita acerca de questões espirituais. O Deus onisciente não pode errar a respeito de nada que ensina ou explica. Amados, vou pedir que os irmãos agora abram a câmera para o Wilk fazer a chamada e a gente vai concluir a aula. Depois eu tenho alguns avisos. Deixa eu... Então é o seguinte, queridos, nós encerramos então esse ciclo da inspiração bíblica e assim, eu sinceramente acredito que Deus ele desejou que nós entendêssemos isso, tá? Novamente, no começo, nós estamos em abril, né? Abril, maio. No começo desse ano, aliás, no final do ano passado, eu fiquei muito impactado com algumas coisas que eu escutei de muitas pessoas que têm ministrado a Igreja de Cristo. E depois disso, amados, eu comecei a pensar seriamente nessas questões que nós estamos dizendo, nós estamos falando, né, e ensinando. Porque, amados, se a Bíblia ela não é a palavra de Deus, amados, eu não tenho regra de fé e prática. Sabe? A minha espiritualidade, ela não tem base, entendeu? Na verdade, a base da minha espiritualidade, nesse caso, seria a minha própria mente. Entende? Não simplesmente aquilo que está escrito, né? Então, quando eu penso nessas coisas, eu penso que a Escritura e entender e crer nisso, que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, amados, isso traz segurança para nós. Isso traz, sabe, um caráter de segurança, porque a Bíblia foi inspirada, podemos estar seguros de que recebemos as instruções divinas. Então, quando eu creio nisso, amados, eu estou seguro de que tudo aquilo que eu pratico, tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu ouço na igreja, é segurança para mim, porque eu sei que tudo isso vem de Deus. E tudo aquilo que eu bebo da Escritura, tudo isso que eu me alimento da Escritura, amados, é uma revelação, é quem Deus é para mim. Entende? Então, isso é seguro para nós. O fato de não havermos vivido na época em que ocorreram os eventos e ensinamentos que compõem a revelação não significa que tenhamos sido espiritual ou teologicamente prejudicados. Por quê? Porque aquilo que está escrito tem autoridade ainda hoje. Amados, a Bíblia ela tem autoridade para nós, né? E por ela ter autoridade ainda hoje, nós temos um guia confiável e somos encorajados a estudá-lo intensamente, pois a sua mensagem é de fato a palavra de Deus para nós. Então, queridos, é o seguinte: se eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus, se eu creio que a Bíblia é a revelação de Deus, completa, inerrante, com autoridade, irmãos, nós não podemos viver uma vida sem contato com as Escrituras diário. Porque, amados, se eu creio que tudo que está escrito na Bíblia é a plena revelação de Jesus Cristo, a plena revelação de Deus Pai, os atributos de Deus estão ali para minha santificação, amados, como eu vivo uma vida sem me alimentar disso? Não podemos viver uma vida sem nos alimentar disso. Não podemos. Precisamos diariamente ter um contato com a palavra de Deus.
Por quê? Porque a revelação de Deus está na Bíblia. A revelação perfeita e plena está na Bíblia. Então, eu espero assim que esse conceito esteja, sabe, de uma certa maneira cravado no nosso coração, sabe? Esse conceito da inspiração, porque quando nós entendemos isso, esse conceito da revelação, inspiração, iluminação e tudo mais, amados, a nossa vida vai ser transformada. Vai ser transformada. E a minha oração hoje, amados, é que, sabe, isso tenha impacto no nosso coração, na nossa vida diária, que, sabe, Deus mesmo opere Efésios 1 no nosso coração, tendo, pois, iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês compreendam a vocação e a esperança para a qual vocês foram chamados. Amados, quando Jesus, pelo Espírito, ilumina os olhos do nosso espírito, amados, pela Escritura, nossa vida é totalmente transformada. Nós somos mudados à medida do Senhor. Então, se nas Escrituras todo o caráter de Deus está, se nas Escrituras todo o caráter de Cristo e do Espírito, sabe, todos os atributos de Deus, para mim, estão aqui, amados, isso aqui é preciosidade para nós. E nós somos transformados à medida que nós nos alimentamos disso. Então, a Bíblia, ela é algo para o nosso espírito, ela é algo para a nossa alma e ela é algo para o nosso corpo. Tudo aquilo que está na Escritura é para totalmente nos transformar. 1 Tessalonicenses 5:23, que vocês conservem tanto o vosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis até o dia do Senhor. Corpo, alma e espírito. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Tá bom? Eu vou fazer uma oração, depois eu vou dar alguns avisos. E se alguém quiser complementar alguma coisa, fica na liberdade, tá bom? Senhor Jesus, quero te agradecer por essa manhã. E diante do Senhor, Pai, queremos honrar a tua presença no nosso meio, do teu Espírito, que tem nos ensinado e nos explicado coisas tão profundas. Senhor, nós cremos que da mesma maneira que o Senhor explicou as Escrituras para os discípulos lá no caminho de Emaús, o teu Espírito tem nos explicado as Escrituras, tem nos ensinado coisas espirituais, e nós temos recebido isso, Senhor, e queremos cada dia mais que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, abençoe o domingo dos meus irmãos. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados,